Olá, seja bem-vindo a Atenas Engenharia de Software. Sou Rogério Magela e no dia de hoje, 14 de novembro de 2013, irei apresentá-las o que denominamos Software Model Generation. Existe um conto na Índia antiga a respeito de um rei. Existem inúmeras variações deste conto e aqui iremos apresentar uma dessas variações atribuída a um conto budista relacionado a este rei. Conta-se que um rei não estava satisfeito com as diversas visões e opiniões dos seus sábios mais proeminentes. Cada um apresentava sua própria visão da verdade, e esta abordagem dificultava o entendimento e a prática que os levaria à iluminação. No entanto, teve a sabedoria de mostrar aos próprios sábios que havia um erro. Para isso, vendou 6 sábios e tapou seus ouvidos. Pediu seus súditos que o levassem até um ambiente externo e deram somente uma parte do corpo de um animal para eles tentarem identificar. Cada um deu a sua opinião. Exclamavam, é uma cobra. O outro dizia, não, é uma parede. O outro, não é um animal, é um chicote. Essa história nos mostra os limites de um processo reducionista, onde mesmo um corpo de conhecimento intelectual profundo possui limites quanto ao entendimento do todo. No final, não se consegue descobrir que o animal era aquele. Qual animal era aquele? O animal é desintegrado com verdades parciais. No entanto, perde-se o mais importante, neste caso, a identidade do animal. Pode-se, neste momento, aventar que os requisitos como prescreve a engenharia de software cumprem este papel nas aplicações. No entanto, temos razões e fatos para mostrar que não é este o caso. Não neste estágio de desenvolvimento do software que aqui apresentamos, a saber, ainda o embrião do software. Precisamos nos conscientizar que com apenas uma única visão e reducionista perdemos o todo, mesmo que existam diversas visões únicas e independentes entre si, como é sempre o caso, e que no início do software precisamos de técnicas diferenciadas, não só para entender aquilo que ainda vamos construir, mas também para planejar e decidir se efetivamente vale a pena fazê-lo, ou se temos recursos para tal. Bem, então que bicho é este? Neste slide, fizemos algo diferente. Ao invés de aplicar um corpo profundo de técnicas para inferir qual era o animal, aplicamos um conjunto diferente de técnicas. Técnicas estas que nos permitem ter uma visão do todo, sem conhecê-lo, mesmo que esta visão esteja distorcida, feia, sem detalhes, ou seja, de difícil visualização. Para nós, desenvolvedores de software, construir um software tendo esta visão em mente, ou seja, um rascunho do resultado final, possui um resultado prático bem superior a saber profundamente suas partes de forma independente, como no slide anterior. Estamos, na verdade, falando aqui da fase de pré-projeto, a fase que antecede a construção de qualquer software, nas situações onde o escopo do software a produzir não é trivial. Acreditamos que os processos de desenvolvimento padrões, sejam eles tradicionais de engenharia de software, ou até mesmo os novos como Rup ou métodos ágeis, são incapazes de nos fornecer uma visão mais holística ou integrada do software que ainda vamos construir. Ou, ao contrário, precisa-se de um tempo enorme e de um esforço enorme para chegar a este ponto. E aqui partimos do princípio que não temos este tempo, nem este recurso para investir antes de saber se vamos ou não investir. Precisamos de um ferramental mais prático e objetivo, visto que ainda estamos no início de tudo, ou seja, no nascedor ou embrião do software. Veja, afinal, o que os sábios estavam analisando no slide anterior. Neste momento, precisamos respirar fundo. Os conceitos apresentados aqui ainda não estão batendo no mercado, e este, como sempre, é fiel em se posicionar que já faz isso e que suas técnicas são as melhores.
Este sempre foi e será a prerrogativa do velho, que vê sempre o novo como um inimigo a ser derrotado, até que o novo se torne velho, e aí tudo recomeça novamente. Um grande ponto a considerar atualmente na engenharia de software aplicada é que temos dificuldade em saber o que precisamente estamos construindo. O escopo é definido através de requisitos de contrato, mas esses não são suficientes para nos fornecer o que precisamos. Outras técnicas são utilizadas, mas de fato dificilmente temos a visão total do que vamos construir, a não ser depois de construído. E nosso ponto aqui é ter uma visão do todo, antes que este todo seja construído da melhor forma e o mais rápido possível. E também em um formato que nós, profissionais de informática de todo o mundo, possamos nos entender e nos comunicar. Este é o desafio. Repito, melhor forma, mais rápido e um formato universal. É necessário encontrar um conjunto de técnicas que nos permitam enxergar ainda neste início, visto que no início, por natureza, um software está na indeterminação. Ora, alguns ouvintes podem tentar refutar com facilidade este discurso, visto que uma boa modelagem de processo, análise de requisito, protótipo e reuniões com usuários, chegaríamos a esta visão. Não chegaríamos? Bem, nossa réplica a esta posição é lembrar-nos que temos este elemento somente depois de iniciar o software ou durante seu desenvolvimento inicial, e que estas técnicas já partem de visões pré-concebidas do que vamos construir, muitas vezes condicionada. E muitas vezes os erros cometidos aqui são como a borboleta na teoria do caos. Produzirá um tufão no outro lado do planeta, ou seja, muito tarde descobriremos verdadeiros pontos fracos em nosso software. Sendo assim, entendemos que esta parte inicial do software é caótica demais para aplicarmos um processo de engenharia de software tradicional, seja ele qual for, mas o nosso caótico é determinístico e, portanto, podemos melhorar esta visão embaçada do que queremos construir, como mostra o slide. Queremos ver o melhor possível ainda na fase da indeterminação. Não podemos iniciar um software antes de saber o máximo sobre o bicho que será construído, mesmo porque a maioria dos softwares atuais são estratégicos e influenciam até mesmo o fechamento ou não de uma empresa. Como então entender as peças ou partes que compõem o nosso software? Novamente, alguns ouvintes podem opor-se e dizer novamente que os requisitos, processo e protótipo realizam esta função. Refuto esta afirmação com dois argumentos independentes. O primeiro deles é que os requisitos atuam em peças pré-existentes, um cenário já montado, histórias pré-formatadas. Estamos falando de um momento anterior a isso. Melhor dizendo, estamos na fase de entendermos ou visualizar melhor o formato das peças do quebra-cabeça. As técnicas de requisito, entre outras, atuam para nos ajudar a montar o quebra-cabeça, mas sem saber adequadamente ainda sobre o formato das peças. Estamos definitivamente em um momento anterior ao levantamento de requisitos e afins. Estamos aqui querendo sair daquele slide embaçado para um onde podemos visualizar as peças. Os requisitos, processos e protótipos atuam a partir daí. Precisamos literalmente apalpar o que vamos construir, mas por outro lado a indeterminação ainda é grande. Como chegarmos ao menos nas peças para aí sim entrar em um processo de desenvolvimento? Porque não podemos construir para saber o que vamos construir. E precisamos fazer isso da melhor forma, o mais rápido possível, em linguagem universal. Atualmente, melhor forma, quando eu digo aqui melhor forma, eu estou querendo dizer num formato onde fica claro para todos os envolvidos em todas as suas dimensões o que deve ser construído. Então a gente vai ver isso um pouco mais para frente nesse slide, que formato é esse que possui todas as visões necessárias e suficientes para a gente apalpar o software que está em construção.
Atualmente, o pré-projeto está incluído em um processo de desenvolvimento padrão, mas entendemos que isso até pode ser feito, mas as técnicas que devemos usar para elaborá-lo são outras, como será entendido até o final de nossos slides. Neste slide, pontuamos que o pré-projeto, embora endossado e construído dentro de um processo de desenvolvimento, atualmente, na verdade, deve ser construído fora deste. Podemos naturalmente incorporar o processo que aqui estamos descrevendo ao processo, mas preferimos nos manter por hora, advogando que o pré-projeto aqui descrito seja oriundo de novas técnicas de construção. Aqui as peças já aparecem. É nesse espaço de atuação que entra o levantamento de requisitos, processos, protótipo, entre outros. Mas neste cenário o pré-projeto já foi elaborado. Veja que aqui as peças aparecem. Podemos vê-las, embora ainda não possamos inferir o que construiremos no final. Mas a partir daqui, a maioria dos processos estão maduros o suficiente para levar o software até a sua construção da melhor forma. E nesta apresentação, não nos ateremos aos processos tradicionais de construção. Bem, esse slide nos mostra onde de fato queríamos chegar. O quebra-cabeça montado, ou seja, o software já construído e rodando. Ou o elefante, seguindo o conto dos primeiros slides. Só que gostaríamos de ter esta visão do todo antes de iniciar sua construção, antes de liberar o orçamento, antes de iniciar o investimento, antes de contratar a equipe ou até mesmo decidir por sua construção.